Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 5 de janeiro, festa da Epifania. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da Epifania, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vimos a sua estrela, viemos para adorá-lo. Essa frase devia ressoar como um trovão no céu azul aos ouvidos do paranoico Herodes, que até seus filhos fez matar pelo medo que lhe roubassem o seu trono. Contudo, ele também teve o seu anúncio, mas não soube aproveitar. Esses magos andaram centenas de quilômetros, talvez milhares, e ele não soube acompanhá-los nos últimos 10 quilômetros que separavam Jerusalém de Belém. Jesus se dá a conhecer a todos os que lhe abrem o coração, qualquer que seja sua cultura e nacionalidade. Só não o encontra quem lhe fecha o coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, porque eu também vou adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo um outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o dia em que veio à luz, Jesus não cessa de irradiar a sua luz no mundo inteiro. São Mateus lembra um episódio incrível que suscitou em todos os tempos e lugares uma grande curiosidade: a visita de 3 misteriosos personagens chamados magos até o recém-nascido de Belém, Jesus. Antes de mais nada, precisa especificar que os 3 magos não são judeus, não pertencem ao povo de Israel. É possível entender isso até pela linguagem que usam. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Herodes e todos os judeus teriam falado o rei de Israel, e não o rei dos judeus. Ninguém em Israel teria se expressado da forma dos magos. É bom lembrar que também Pilatos, na cruz, escreveu Rei dos Judeus.
Desse jeito, somente os pagãos se expressavam. Portanto, seja pela definição geográfica do Oriente, seja pelo jeito de falar, é fácil imaginar que eles fossem babiloneses ou fizessem parte de alguma população do Oriente Médio. Vamos, portanto, tentar desvendar o primeiro mistério. Quem são esses magos? A palavra magos vem do grego magoi, que tem uma raiz persa. De fato, não é fácil interpretar essa palavra. A maioria dos estudos, como explica o nosso Papa Bento XVI, define os magos como sábios, que tinham um conhecimento filosófico, religioso e ligado à astrologia, coisa não estranha naquele tempo. Agora vem uma pergunta mais difícil ainda. Como é que estes sábios astrólogos ficaram sabendo do nascimento de Jesus na periferia de uma pobre aldeia perdida do Estado de Israel? O próprio texto nos fala de um astro, uma estrela, que guiava os magos, e eles mesmos diziam: vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Como é forte esta frase! Os magos conseguiram enxergar uma estrela, entender que ela se referia ao rei dos judeus, que teria se tornado também rei do mundo, seu rei também, e se sentiram no dever de vir adorar esta criança. Vale a pena refletir um pouco sobre esta estrela. Sabemos que Tácito e Svetônio, historiadores latinos, relatavam expectativas de povos não-judeus, segundo os quais o dominador do mundo teria saído de Judá. Esse é mais um sinal que não somente Israel esperava o Messias, mas o mundo inteiro, à sua maneira, o esperava também. Antes de mais nada, precisamos nos colocar na pele desses magos, que tinham a convicção de que o Rei do mundo teria vindo de Jerusalém. Sabiam que o rei de sua vida viria de Jerusalém. Estudavam os astros como todos os sábios antigos, e foi exatamente o céu que os alertou. Alguém poderia pensar que essa estrela de Belém seja mais uma invenção de quem escreveu os evangelhos. Outros afirmam que esse astro luminoso nunca existiu. Mas antes de nos posicionar, vamos ver os fatos. A estrela de Belém é, sem dúvida, um dos acontecimentos mais curiosos da história. Precisa saber que realmente, nos anos do nascimento de Jesus, um sinal extraordinário apareceu no céu. Trata-se de uma conjunção de Júpiter e Saturno, no signo zodiacal de Peixes, nos anos 6, 7 a.C., exatamente o ano do nascimento de Jesus. Essa conjunção criava uma luz extraordinária e bem visível no céu. É interessante notar que em algumas antiguíssimas tábuas cronológicas chinesas lemos que exatamente nestes anos de que estamos falando, uma estrela brilhante aparecera no céu e foi vista por muito tempo. Tudo isso é confirmado também pelos modernos cálculos da astronomia. Portanto, o acontecimento da aparição de um evento luminoso no céu no período do nascimento de Jesus é uma realidade. Como as pessoas do Oriente Médio poderiam interpretar esse sinal? Para eles era claro. Júpiter representava o deus babilônico Marduk. Portanto, Júpiter, a estrela mais alta da divindade babilônica, aparecia no seu máximo esplendor, na noite em que se encontrava ao lado de Saturno, o representante cósmico do povo judeu. Isso significava que até Júpiter se reclinava a esse grande Deus, que nascia no povo de Israel, e, consequentemente, o mundo inteiro devia adorar esse rei.
Foi isso que os magos pensaram e fizeram, mesmo que isso possa parecer estranho aos nossos olhos. Na realidade, serviu para os magos entenderem. O universo leva a Deus. A Epifania é a festa da manifestação de Jesus ao mundo inteiro. Os reis magos, como explicamos, representam o mundo inteiro à espera do Messias. Esta festa diz claramente que Jesus é Deus do universo inteiro e do mundo inteiro. Olhando para os magos, logo entendemos o que está no coração do homem. Assim explica Papa Bento XVI em uma sua homilia na festa da Epifania. Os homens que então partiram rumo ao desconhecido eram, enfim, pessoas de coração inquieto. Homens inquietos, movidos pela busca de Deus e da salvação do mundo. Homens à espera, que não se contentavam com seus rendimentos assegurados e com uma posição social provavelmente considerável, mas andavam à procura da realidade maior. Talvez fossem homens eruditos que tinham grande conhecimento dos astros e provavelmente dispunham também de uma formação filosófica, mas não era apenas saber muitas coisas que queriam. Queriam, sobretudo, saber o essencial. Queriam saber como se consegue ser pessoa humana. E por isso queriam saber se Deus existe, onde está e como é, se preocupa conosco e como podemos encontrá-lo. Queriam não apenas saber, queriam conhecer a verdade acerca de nós mesmos, de Deus, do mundo. A sua peregrinação exterior era a expressão deste estar interiormente a caminho, da peregrinação interior do seu coração. Eram homens que buscavam a Deus e, em última instância, caminhavam para Ele. Eram indagadores de Deus. Eles eram também, e sobretudo, homens que tinham coragem. Tinham a coragem e a humildade da fé. Era preciso coragem, a fim de acolher o sinal da estrela como uma ordem para partir, para sair rumo ao desconhecido, ao incerto, por caminhos onde havia inúmeros perigos à espreita. Irmãos, podemos imaginar que a decisão destes homens tenha provocado sarcasmo. Os sarcasmos dos ditos realistas, que podiam apenas zombar das fantasias destes homens. Quem partia baseado em promessas tão incertas, arriscando tudo, só podia aparecer como ridículo. Mas para estes homens, tocados interiormente por Deus, era mais importante o caminho segundo as indicações divinas do que a opinião alheia. Para eles, a busca da verdade era mais importante que a zombaria do mundo, aparentemente inteligente. E agora, irmãos, com esta rica reflexão no coração, vamos ouvir de novo o trecho desta festa. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide,
procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, porque eu também vou adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo um outro caminho. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam. À luz do testemunho dos Reis Magos, nós também podemos escolher o nosso propósito para que nos ajude a ser luz para quem tanto espera ao nosso redor. Vimos sua estrela. Paz e alegria a todos. Viemos para adorá-lo. Paz e alegria a todos.
trago em mim de maior valor é o ouro, tesouro que é meu coração. Faria qualquer coisa pra ver-te sorrir. Quero dar ao teu coração as primícias do meu amor e ficar pra sempre junto a ti. Junto a ti. Suspiro que sobe até o céu, perfume suave ao pequeno Senhor. Eis o meu incenso, tão simples louvor. Eu não tenho perfeito amor, mas anseio por ti, Senhor. E hoje, diante de ti, teu ser em mim, meu ser em ti. Não tenho muito pra te dar, mas hoje a mirra que trago comigo são os sacrifícios de cada dia. A renúncia do meu querer, a escolha por teu viver e o mais íntimo de mim te oferecer.